Olá, pessoal! Nossa aula de hoje vai tratar de força de atrito. Vamos ver esse primeiro problema aqui. O sistema indicado está em repouso devido à força de atrito entre o bloco de massa 10 kg e o plano horizontal de apoio. Então, observe que nesse caso aqui, o nosso sistema está em repouso. Isso aí é uma informação importante. Por que ele está em repouso? Por conta da força de atrito que está agindo nesse bloquinho aqui de massa 10 kg, que é justamente o bloco que está em contato com essa superfície aqui, horizontal. Os fios e as polias são ideais e adota-se a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, ele pergunta: qual o sentido da força de atrito no bloco de massa 10 kg? Para a esquerda ou para a direita? Então vamos lá. Observemos nesse sistema aqui que nós temos esse corpo que está pendurado aqui à direita, que ele tem uma massa de 6 kg. E esse corpo que está pendurado à esquerda com uma massa de 4 kg. Embora o sistema esteja em repouso, a tendência desse sistema aqui é que ele seja direcionado para a direita, já que esse corpo aqui ele tem uma massa maior que essa. Consequentemente, seu peso também será maior. Então, se o sistema vai para a direita, a força de atrito age no sentido contrário, para a esquerda, impedindo que esse bloco, que o sistema como um todo se movimente, certo? Então, nesse caso, o sentido da força de atrito no bloco de massa de 10 kg é para a esquerda. Então, letra A, esquerda. Agora ele quer saber qual a intensidade dessa força. Vamos lá. Para eu saber a intensidade dessa força, eu tenho que observar todas as forças que estão agindo aqui. Nós sabemos que força de atrito ela é dada pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. Porém, não nos foi dado esse coeficiente de atrito aqui na questão. E nem formas de repente encontrarmos ele de uma forma mais direta. Então, vamos observar quais são os vetores de força que estão agindo aqui. Certo? Nós temos aqui a força peso, que está agindo aqui no sentido vertical para baixo, no sentido não, na direção vertical, no sentido para baixo. Eu tenho aqui a força peso, vou chamar de peso 1. Nesse mesmo bloco aqui de massa 6 kg, eu tenho a força de tração no fio, que é o que puxa o bloco para cima. Eu tenho a força de tração. Eu vou chamar aqui força de tração 1, que é a que está agindo nesse bloco. Essa força de tração no fio, ela também acontece aqui no bloco de massa 10 kg e tem a mesma intensidade que essa. Então, essa força de tração 1 aqui. Olhando agora para o bloco de massa 4 kg, eu também tenho a força peso atuando para baixo, só que o peso dele é diferente do peso desse aqui, então eu vou chamar de peso 2. E eu tenho a força de tração no fio para cima, que eu vou chamar de tração no fio 2. Essa tração no fio é diferente dessa, justamente porque a massa desse corpo, o peso dele também é diferente desse. Então, a força que está agindo nesse fio aqui é diferente da força que está agindo nesse. Tá? A gente vai chamar aqui força de tração 2, que é a mesma força de tração aqui. Sabendo disso, nós vamos observar esse bloco de massa 10 kg aqui. Nós temos que para a direita, quem está puxando o bloco para a direita é a força de tração no fio 1. Para a esquerda, a força de tração 2. Além dessas duas forças, nós temos outra força, que é a de atrito, que nós já vimos que está atuando nele também. E que nós já determinamos que é para a esquerda. Nós temos aqui a força de atrito. Então, nesse caso aqui, como a força de atrito está agindo nesse bloco, vamos analisar como podemos calcular sua intensidade olhando para as forças que atuam nesse bloco aqui. Veja, se eu souber a força de tração no fio 1 e a força de tração no fio 2, eu sei que esse sistema aqui está em repouso. Foi uma observação importante que nós vimos aqui no início. Então, essa força T1, ela se equilibra com a força T2 mais a força de atrito. Elas têm que ser iguais para que o bloco se mantenha em repouso. Então, vamos lá. Primeira informação importante aqui. Primeira não, né? Várias informações importantes, mas essa daqui
é o que vai nos permitir calcular a força de atrito. Então, eu sei que T1 é igual a T2 mais a força de atrito. E como é que a gente sabe o valor de T1? Vamos lá. Esse sistema está em repouso. Então, esse bloquinho aqui de massa 6 kg também está em repouso. Como? Se ele está em repouso, então as forças que atuam nele se anulam. Ou seja, P1 tem que ser igual a T1. Certo? Então, como elas são iguais, P1 é fácil de calcular. Vamos lá. Eu sei que P1 vai ser igual a T1. E P1 é o peso desse corpo. O peso vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade aqui, que é 10. Então, vai ficar 6 vezes 10, que dá 60 newtons. A força de tração no fio 2 vai ser aqui igual a P2. Elas também se anulam, já que esse bloco também está em repouso. Então, P2 é igual a T2, que vai ser igual, nesse caso, a 4 vezes 10, que é 40 newtons. Agora, vamos calcular aqui a força de atrito, substituindo T1 e T2 pelos valores que nós encontramos. Então, eu sei que se T1 é igual a P1, então vai ficar 60 igual a 40 mais força de atrito. Então, a força de atrito mais 40 tem que dar 60. Então, a força de atrito é de 20 newtons. 20 mais 40, 60. Ok? Vamos para a próxima. Para colocar um bloco de peso 100 newtons na iminência de movimento sobre uma mesa horizontal, é necessário aplicar sobre ele uma força paralela à mesa de intensidade de 20 newtons. Então, para colocar ele na iminência de movimento, ou seja, ele não vai entrar em movimento, ele vai estar prestes a entrar em movimento. Ele quer saber qual o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa. Como ele está na iminência de movimento, a força de atrito que vai estar atuando é a força de atrito estático. E a força de atrito estático, ela é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, vamos lá. Eu sei que o peso do bloco é de 100 newtons. Então, vamos aqui. Tem uma mesa horizontal, tem um bloquinho aqui em cima. O que é que acontece? A força normal, ela é contrária à força peso, nesse caso aqui. Nesse caso aqui, ó, a força normal, como o plano é horizontal, eu tenho a força peso, que é para baixo, tenho a força normal, que é para cima. Ambos são na direção vertical, porém uma tem um sentido para cima, outra tem um sentido para baixo. E elas têm a mesma intensidade, certo? Elas se anulam. O que é que acontece? Se elas são iguais, então o peso do bloco, que é de 100 newtons, também será a minha força normal que eu vou usar aqui, ó. Então, a força normal, ela é de 100 newtons. Aí ele diz que a força que ele tem que aplicar paralela à mesa, paralela aqui, ó, nessa direção aqui. Pode ser para a direita ou para a esquerda, certo? A direção é que vai ser aqui. Ser paralela à mesa indica a direção aqui do meu vetor. Então, ela vai ter intensidade de 20 newtons. Então, a força que está sendo aplicada aqui é de 20. A força que eu estou aplicando no bloco vai ter a mesma intensidade que a força de atrito. Por quê? Quando eu aplico uma força aqui, nesse caso, para a direita, a força de atrito age para a esquerda. Como ele está na iminência de movimento, ele não está em movimento ainda, então quer dizer que essas duas forças se anulam. Então, essa força de 20 newtons que eu estou aplicando vai ser igual à força de atrito, que age no sentido contrário aqui, ó, que é a força de atrito. Então, ela também vai ser de 20 newtons. Opa. Ela também vai ser de 20 newtons. Então, a força de atrito estático aqui é 20 newtons. Então, ele quer saber qual é o coeficiente de atrito estático, que é isso aqui.
Então, vamos substituir os valores e calcular esse coeficiente. Então, vai ficar 20 igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, que é 100. Então, 100 multiplica, eu passo dividindo, então fica 20 dividido por 100 igual ao coeficiente de atrito estático. 20 dividido por 100, basta deslocar a vírgula do número, né? A vírgula está aqui à direita, ela vai deslocar as duas casas para a esquerda e vem para frente do 2, então ela vai ficar 0,20. Então, meu coeficiente de atrito é de 0,20 newtons. 0,20, desculpe. Ela não tem unidade de medida, esse coeficiente. Ok? Próxima questão. Sobre um piso horizontal, repousa uma caixa de massa 2 vezes 10 ao quadrado quilos. Um homem a empurra aplicando-lhe uma força paralela ao piso, conforme sugere o esquema. Então, novamente, repousa uma caixa, então ela está em repouso. É sempre algo importante a se observar. Se quando a força está sendo aplicada, o corpo ele entra em movimento ou se ele se mantém em repouso. Quando ele entrar em movimento, a gente tem que observar se esse movimento é acelerado ou se ele é uniforme. Quando ela está em repouso, as forças se equilibram, ou seja, a força resultante é nula. Quando ela está em movimento uniforme, isso também acontece, as forças se anulam. Então, vamos lá. Nesse caso, ela está em repouso. Esse bloco aqui ele tem uma massa com essa medida aqui. Ó. E ele está empurrando ela, aplicando uma força paralela ao piso. Então, a força que ele está aplicando é nessa direção aqui e nesse sentido, para a direita. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso é 0,10. Então, ele já me deu o coeficiente de atrito. E no local, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força com que o homem deve empurrar a caixa para colocá-la na iminência de movimento. Então, vamos lá. Eu sei aqui que o coeficiente de atrito estático é 0,10. Então, para colocar ele na iminência de movimento, eu tenho que calcular essa força de atrito estático. Por quê? Como a caixa aqui vai estar na iminência de movimento, significa que ela vai estar em repouso. Então, essa força que ele está aplicando sobre a caixa vai ter a mesma intensidade da força de atrito. Ok? Então, vamos lá. A minha força de atrito, no caso estático, aí ela vai ser dada pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, o coeficiente de atrito estático eu tenho que é 0,10. E a força normal pode ser calculada através do peso, já que elas são contrárias, né? Tem a força normal aqui, tem a força peso aqui. Então, elas têm sentidos opostos e têm mesma medida, já que o plano aqui é horizontal, ok? Então, a força normal vai ser igual à força peso, que nesse caso é igual a massa, que é isso aqui, 2 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 2, 200. Então, a massa do corpo vai ser de 200 quilos, vezes a aceleração da gravidade, que ele pede para que a gente use 10. Então, 10. 200 vezes 10, 2.000 newtons. Então, a força normal vai ter essa intensidade e o coeficiente de atrito estático é 0,10. Então, para calcular agora a força de atrito fica fácil, né? Então, aqui, a força de atrito estático vai ser 0,10 vezes 2.000. Isso aqui vai dar 200 newtons. Ok? Agora ele quer que a gente calcule a intensidade da força de atrito quando se exerce sobre a caixa quando o homem a empurra com 50 newtons. Se ele está empurrando ela com 50 newtons, ela continua em repouso, já que para que ela possa entrar em movimento, teria que ser necessária uma força maior que 200 newtons. Então, nesse caso aqui,
ele já está empurrando com uma força de 50, ela ainda não vai estar em movimento, ela vai estar em repouso. Então, a força que ele aplicar na caixa vai ter a mesma intensidade que a força de atrito, para que ela se mantenha em repouso. Certo? Então, na letra B, a intensidade da força de atrito vai ser de 50 newtons. Vamos para a próxima. A figura ilustra um bloco A de massa 2 kg, atado a um bloco B de massa 1 kg, por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a mesa é esse aqui. Uma força de intensidade F igual a 18 newtons é aplicada ao bloco B, fazendo com que os dois blocos se desloquem com velocidade constante. Então, vejam só, eu vou aplicar uma força de intensidade de 18 newtons aqui, que é aplicada no bloco B, fazendo com que os dois blocos se desloquem com velocidade constante. Essa informação é importante. Quando ele se desloca dessa forma, significa que as forças que estão atuando aqui se anulam. A força resultante é nula. Considerando-se a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o coeficiente de atrito cinético, no caso. Então, vamos lá. Nós sabemos que força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Nós não temos aqui o valor da força de atrito. Se nós tivéssemos o valor da força de atrito, que tivesse agindo, que é a mesma, a força de atrito que está agindo em cada bloco, nós teríamos como calcular o coeficiente de atrito, já que nós sabemos, temos como calcular também a força normal aqui em cada bloco. Já que não temos, vamos procurar achar esse valor desse coeficiente. Aliás, vamos tentar buscar primeiro essa força de atrito, o valor dela, porque sabendo o valor dela, é que nós vamos achar o coeficiente de atrito. Então, vamos lá. Vamos observar os vetores que estão atuando aqui. Eu tenho essa força F, que é de 18 newtons, atuando no bloco B. Qual é a outra força que está atuando no bloco B? Eu tenho a força de tração no fio, para a esquerda. E vou ter também a força de atrito para a esquerda. Já que eu tenho a força puxando para a direita, a força de atrito vai puxar para a esquerda. No bloco A, eu vou ter a força de tração no fio também. E vou ter a força de atrito aqui para a esquerda. Aqui eu vou chamar a força de atrito em B. E aqui força de atrito em A. Já que essas forças vão ter valores diferentes, porque a massa desses corpos são diferentes e o coeficiente de atrito é o mesmo para as duas, ou seja, eles são eles têm a mesma superfície, certo? Olhando para o bloco B aqui, como a velocidade que ele vai deslizar aqui por essa superfície ela é constante, a velocidade é constante, então a força F aqui ela é igual à força de tração no fio mais a força de atrito. Então, eu tenho na letra A aqui, vamos lá, que a força F vai ser igual à força de tração no fio mais a força de atrito em B. Pronto. Essas forças de tração no fio, elas têm a mesma intensidade, certo? Olhando para o bloco A agora, eu sei que a força de tração no fio vai ser igual à força de atrito em A, já que ela está andando com velocidade constante, então essas forças elas têm a mesma intensidade. Vamos agora ver como é que eu posso representar o valor da força de atrito em A. Então, a força de atrito em A ela é calculada multiplicando o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal que atua em A. Então, o coeficiente de atrito cinético eu não conheço.
A força normal é massa vezes a aceleração da gravidade, já que ela tem a mesma intensidade do peso. Então, olhando para a massa de ar, que é 2 kg, eu tenho que a força normal vai ser calculada multiplicando 2 vezes 10, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui. Tá? Então, aqui dá 20 vezes a força de atrito em B. Também vai ter o mesmo coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, esse coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. A força normal em B vai ser a massa de B vezes a aceleração da gravidade. A massa dele é 1, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, vai dar 10 vezes o coeficiente de atrito cinético. Observem isso. Eu consegui escrever a força de atrito em A em função do coeficiente e a força de atrito em B também em função do coeficiente. Posso pegar agora e fazer o seguinte. A força de atrito, aliás, desculpem, a força F vai ser igual a tração no fio mais a força de atrito em B, que é 10 vezes o coeficiente de atrito cinético, 10. E eu sei que a tração no fio vai ser igual à força de atrito em A, que é de 20 vezes o coeficiente de atrito cinético. Se a tração ela tem esse valor aqui de 20, eu posso substituir esse T por 20 vezes o coeficiente. Então, aqui, ó, pegando essa primeira equação, eu vou ter que F é 18. Então, 18 vai ser igual a T, que é 20 vezes o coeficiente, mais 10 vezes o coeficiente. Então, agora aqui eu posso somar esses dois valores. Vai ficar 18 igual a 20 mais 10 dá 30. Esse 30 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 18 sobre 30 igual ao coeficiente de atrito cinético. E dividindo 18 por 30 vai dar 0,6. Então, na letra A, a solução é essa aqui. Na letra B, ele quer a intensidade da tração no fio. Vejam, eu sei que a tração no fio ela pode ser dada por esse valor aqui, 20 vezes o coeficiente de atrito cinético. Como eu já conheço o coeficiente de atrito cinético, então basta substituir aqui nessa equação. Então, na letra B, a tração no fio vai ser igual a 20 vezes 0,6. 20 vezes 0,6 vai dar 12.000. Ok, pessoal? Vamos lá para essa questão. A figura abaixo representa um automóvel em movimento retilíneo e acelerado da esquerda para a direita. Os vetores desenhados junto às rodas representam os sentidos da força de atrito exercidas pelo chão sobre as rodas. Sendo assim, pode-se afirmar que o automóvel tem tração apenas nas rodas traseiras, tem tração nas 4 rodas, tem tração apenas nas rodas dianteiras, move-se em ponto morto, isto é, sem que nenhuma das rodas seja tracionada, ou está em alta velocidade. Então, vamos lá. Só em observar isso aqui, eu não tenho como saber se o carro está em alta velocidade ou em baixa velocidade. Com essas informações que foram dadas aqui, eu não tenho como afirmar nada em relação a isso. Em relação às outras alternativas, A, B, C ou D, eu tenho que observar como é que age a tração na roda, nesse caso, como o atrito age em uma roda que tenha tração e em uma roda que não tenha tração, para poder definir qual dessas alternativas está correta. Quando uma roda ela tem tração, o que é que acontece? Ela empurra o chão para a esquerda. Pense no seu pé. Quando você faz uma força para caminhar, quando você vai andar, você empurra o chão para trás. Consequentemente, o atrito ele age de forma contrária a essa força. Certo? Então, você empurra o chão para trás, o atrito empurra seu pé para frente. Certo? Empurra seu corpo para frente. É o mesmo que acontece com uma roda que tem tração.
Então, vamos lá. Se a roda tem tração, então ela vai empurrar o chão para a esquerda, nesse caso aqui. Consequentemente, o atrito vai agir para a direita. E onde é que isso vai estar acontecendo? Apenas na roda traseira. Ela empurra para a esquerda, o atrito empurra para a direita, certo? Fazendo uma força contrária. Uma roda que não tem tração, ela vai estar andando para a direita, certo? Só que sem exercer uma força para poder ela girar sobre a superfície. Então, o que é que acontece? Ela gira para a direita, o atrito vai fazer uma força contrária, certo? Ela gira para a direita, o atrito vai fazer uma força contrária para a esquerda. Então, nesse caso aqui, a única roda que tem tração é a roda traseira. A roda dianteira não tem. Então, a alternativa correta é a letra A. Ok, pessoal? Ficamos com mais essa videoaula. Até a próxima. Tchau, tchau.